Eu sei que vocês adoram o furdúncio, são uns apaixonados pela confusão. Então eu vou trazer uma confusão aqui pra vocês que é absurdamente cabeluda. Eu até cortei o meu cabelo pra poder dar essa notícia pra vocês. Porque se vocês acham que o racha no bolsonarismo é o suprassumo do que pode acontecer em confusão, vocês estão enganados. Se vocês acham que essa guerra que está se desenhando entre antigos aliados com atuais aliados do Bolsonaro é o ápice, vocês estão totalmente enganados. Porque esse racha do bolsonarismo, essa guerra, ela chegou dentro da família Bolsonaro. Ou pelo menos vai chegar na família Bolsonaro. Porque há um possível choque em curso do Flávio Bolsonaro com o Carluccio em função da campanha do presidente da república. Cara, eu vi isso num portal chamado Bastidor, eu fiquei com o pé meio atrás. Só que eu e vocês, durante as nossas lives, durante a nossa live de hoje pela manhã, porque ela aconteceu no horário do almoço, nós começamos a investigar a fundo essa notícia e descobrimos duas reportagens do Metrópolis que endossam essa briga de irmãos que nós teremos muito em breve, possivelmente. Então vem comigo que eu vou contar tudo o que você precisa saber, porque isso é um quiprocó sério, envolve Carluccio. Se envolve Carluccio, o Bolsonaro fica pirado. E vocês vão entender tudo nesse vídeo, então já clique no botão de gostei e aqui na descrição você vai encontrar o link para o meu canal de lives. Esse tipo de conversa, esse tipo de interação, você só tem comigo no canal de lives, então não perca tempo e se inscreva nesse canal. O que está com o canal de lives, tá? Nesse aqui também. Mas o que está acontecendo, pessoal? O Centrão, ele quer uma campanha mais nos moldes tradicionais para o Bolsonaro. E quando eu falo Centrão, eu tô falando do Valdemar Costa Neto, eu tô falando do Ciro Nogueira, ou seja, do PL, do PP e também do Republicanos. Porque na cabeça dessas pessoas, o contexto eleitoral de agora é completamente diferente do contexto que nós tínhamos em 2018. E eles estão completamente certos. Porque de 2018 nós tínhamos um cansaço, uma canseira da população com a classe política. Porque nós caminhamos desde 2013 com protestos praticamente mensais. A população começou a protestar contra a classe política, não vai ter Copa, aí depois se mobilizou pelo impeachment, aí teve o impeachment e aí o que aconteceu? Houve um cansaço da população com a classe política. Então todos os candidatos que se mostravam como sendo políticos tradicionais foram escanteados. O Bolsonaro, por ele ser um marginal na política, ele surgiu como o mito, catalisando o sentimento antipetista e por isso venceu as eleições. Mas isso não vai ser o mesmo nesse ano. Por quê? Porque o Bolsonaro hoje, ele é situação. Ele deixou de ser pedra e virou vidraça. E ele teve, como vocês acompanharam ao longo desses últimos 2 anos, um desempenho desastroso com a pandemia. 700 mil mortos praticamente. Então é um contexto eleitoral diferente. E aí o que eles querem? O Costa Neto, o Boy, o Ciro Nogueira e o pessoal do Republicanos? Que o Bolsonaro adote uma campanha mais tradicional, que ele utilize o tempo de televisão para se defender dos ataques. E com isso, mudar a estratégia eleitoral, tirando o Carluccio do marketing da campanha. E aí você pode falar, mas o Bolsonaro não vai tolerar isso. Só que o Flávio Bolsonaro está apoiando essa decisão do pessoal do Centrão, para que o Carluccio saia do comando da campanha do Bolsonaro. E aí que começa toda a confusão. Eles querem colocar o Carluccio somente para cuidar do marketing das redes sociais. Só que isso é um problema, porque o Bolsonaro ele foi vitorioso em 2018 graças ao Carluccio. Isso a campanha do Bolsonaro admite, assume, tanto que o Carluccio, quando teve aquele desfile presidencial, ele ficou atrás do carro do Bolsonaro, porque ele que trouxe as estratégias do Steve Bannon e as implementou. Como que vai tirar o Carluccio? E aí que tá o problema. Vão colocar um outro marqueteiro mais experiente? O Carluccio, na campanha de 2018, ele não permitia qualquer tipo de gerência por parte do Gustavo Bibiano com a campanha do Bolsonaro. Ele era muito controlador, porque há uma relação muito estranha do Carluccio com o Bolsonaro e também do Flávio com o Bolsonaro, que eu vou explicar daqui a pouquinho. O Carluccio, ele nutre algumas paranoias que o Bolsonaro também tem. Então é o Carluccio que fica absorvendo ou mandando informações conspiratórias para o Bolsonaro. Aquela história em 2018 que o Carluccio falou que tinham aliados que interessavam a morte do pai dele, ele falou isso, mas por que ele falou? Porque o Jacaré, o capitão Jacaré, que falou tudo para a revista Veja a respeito da rachadinha do Bolsonaro, enviou um dossiê para o Carluccio
dizendo que o Gustavo Bebiano poderia estar envolvido com o lance lá do Adélio Bispo, da facada. O Carlucci achou que aquilo fosse verdade. E aquela fala dele, que nós achávamos que era para o general Mourão, que aliados querem matar o pai, na verdade era para o Bebiano. Porque o Carlucci, ele é extremamente controlador. E ele sofre da mesma perseguição que o Bolsonaro. Então como que o Carlucci vai permitir que outra pessoa, e não ele, cuide da campanha do pai? Ele é paranoico, ele vai falar, não, esses caras estão querendo derrubar o meu pai, porque quem os indicou foi o Valdemar Costa Neto, e o Valdemar Costa Neto ele quer a volta do PT, porque o Valdemar Costa Neto, o Ciro Nogueira foram aliados do PT. Vai rolar essa paranoia? Vai rolar. Só que o Flávio não quer que o Carlucci acabe assumindo a campanha do Bolsonaro, porque o Carlucci é muito radical e ele é um problema. E o Carlucci e o Bolsonaro, o Carlucci e o Flávio, eles não se bicam muito bem. E aí nós temos que voltar lá atrás para os anos 2000. Porque em 2000 o Bolsonaro queria tirar a Rogéria, a sua primeira esposa, mãe do Flávio, do Carlucci e do Bananinha, da disputa eleitoral para a vereadora do Rio de Janeiro. Porque ele não queria que ela usasse mais o nome dele. Porque o Bolsonaro ele foi vereador em 88, depois ele saiu para virar deputado federal. E para não perder ali o seu curral eleitoral, ele lançou a Rogéria, com o nome Rogéria Bolsonaro. Ela venceu em 92, venceu em 96. Mas em 2000 o Bolsonaro já estava separado dela, estava junto com a Ana Cristina Vale, que teve o problema da rachadinha. E o Bolsonaro tentou colocar o Flávio para disputar contra a mãe. O Flávio não quis, ele não topou. O Carlucci, que na época era menor de idade, aceitou e foi disputar contra a mãe. E aí começou todo o quiprocó. Porque o Carlucci aceitou, ele foi emancipado, disputou com a mãe e a venceu. Só que o Flávio não quis disputar, o Carlucci sim. Depois, quando o Carlucci venceu, ele se sentiu usado pelo Bolsonaro, como se fosse um instrumento para enfrentar a própria mãe. Eles ficaram um tempo sem se falar. E isso mexeu tanto com a cabeça do Bolsonaro quanto com a cabeça do Carlucci. Por isso que o Carlucci ele é o preferido do Bolsonaro. É com o Carlucci que o Bolsonaro tem mais cuidado, porque eles são praticamente a mesma pessoa. E aí eles pararam de se falar, mas depois de um tempo eles se voltaram, eles se reaproximaram e tiveram uma relação muito conturbada. Tanto é que quando o Bolsonaro falou que o Gustavo Bebiano seria ministro, o Carlucci surtou. Foi lá pro interior do interior de Santa Catarina, ficou lá no clube de tiro, dando uns tirozinhos com a pistola, sumiu, desligou o celular. E o Bolsonaro pirou. Cadê o Carlucci? Porque o Carlucci toma remédio controlado, segundo o Julian Lemos. E há um receio do Bolsonaro que o Carlucci tire a própria vida. Por isso que há uma relação muito conturbada e perturbada entre o Bolsonaro e o Carlucci. Por isso eu acho que vai ser difícil o Bolsonaro não colocar o Carlucci como sendo o seu chefe de marketing. Mas aí tem o lance do Flávio. Segundo o portal O Bastidor, o Flávio não gostou da relação do Carlucci naquela época que eles disputaram com a mãe. Ele não gostou. Por isso que a relação deles não é muito certa. O Carlucci geralmente aparece mais com o Eduardo, é mais próximo do Eduardo, tanto que eles são integrantes do gabinete do ódio. O Flávio não. Então aí, pessoal, nós podemos estar perante um racha dentro da família Bolsonaro. Quem que vai comandar o gabinete do Bolsonaro? Quem que vai comandar a campanha? Vai ser um terceiro mais experiente ou vai ser o Carlucci? Se o Flávio bater o pé e falar que vai ser o Carlucci, que não vai ser o Carlucci, nós podemos estar numa rascada. O Portal Metrópolis, ou eles podem estar, né? O Portal Metrópolis trouxe essa informação, que o Centrão quer um marqueteiro mais experiente, deixando o Carlucci só para as redes sociais. O Bolsonaro não gostou da ideia. Não gostou. Porque o Carlucci é o homem de confiança dele. E assim, pessoal, vamos nos colocar no lugar do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca perdeu uma eleição na vida. Desde 1980 e pouco, em 88, ele vence eleições. E a cada 2 anos ele disputa uma eleição. Porque ele disputou como vereador, saiu e disputou como deputado federal. Colocou a esposa dele para disputar. Aí a cada 2 anos ou disputa o Bolsonaro ou algum dos filhos dele. Seja para cargos do Legislativo Federal ou para cargos municipais. E ele nunca perdeu, nem para presidente da República. Por que agora ele vai mudar a estratégia dele, que foi uma estratégia que nos últimos 30 anos deu certo? A paranoia do Bolsonaro vai colocá-lo em rota de colisão com o Centrão e vai dividir a família dele, porque o Bolsonaro, ele aposta sempre no Carlucci. Vai ser complicado, pessoal, mas também vai ser muito divertido nós observarmos isso. Essas notícias passaram um pouco despercebidas por mim,
Mas agora, durante a live, mas hoje, durante a nossa live que ocorreu na hora do almoço, o pessoal me atentou, eu falei, opa, aí tem coisa, vamos ficar de olho nisso, porque essa baixaria pode chegar também na família Bolsonaro. Vocês sabem que quando começa a ruir, pessoal, não tem como parar e todo mundo começa a querer pular fora, apontar o dedo na cara do outro, querendo apontar culpados. Vai ser muito divertido e, claro, nós vamos acompanhar tudo aqui no canal. Então clique no botão de gostei, ative as notificações, se inscreva no canal e me siga também no Twitter, @profileoficial, Instagram, canal Profiléu e no canal de lives, o link está aqui na descrição.